Porque a Apple produz todos os seus chips em uma minúscula ilha. Como uma única empresa, se tornou responsável por mais de 50% dos microchips produzidos no mundo. E como um homem que estava na pior fase de sua carreira, construiu a maior e mais importante fabricante de microchips do mundo. A história da TSMC é fascinante. Mas com a recente escassez de semicondutores e o aumento das tensões entre China e Estados Unidos, a TSMC se viu no centro dessa disputa. Essa empresa é tão importante para a tecnologia no mundo que se tornou parte estratégica da defesa de Taiwan contra uma ameaça de invasão chinesa. E essa estratégia tem até seu próprio nome, o escudo de silício. Mas como a TSMC se tornou esse colosso da tecnologia? Morris Chang nasceu em julho de 1931 no sudeste da China. Não é surpresa que alguém tão importante para a economia da China e dos Estados Unidos tenha uma história pessoal tão ligada a ambos. A infância de Morris foi marcada por guerras, na verdade 3 delas. A primeira guerra foi a sino-japonesa, e Morris e sua família tiveram que fugir de ataques aéreos japoneses em Guangzhou. E no início da Segunda Guerra Mundial, a família escapou de Hong Kong. Mas seu novo lar foi atacado pelos japoneses no mesmo dia em que ocorreu o ataque a Pearl Harbor. Morris e sua mãe então tiveram que sobreviver a bombardeios, tiroteios e mais tarde à ocupação japonesa. Quando a família mudou-se para Xangai, a China estava consumida pela guerra civil. E apesar de ser da classe média pelos padrões da época, a família de Morris não tinha muito dinheiro. Ele via desgraça, pobreza e injustiça em toda parte, o que o motivou a se dedicar aos estudos e mais tarde ao trabalho. Quando completou 18 anos, Morris foi aceito em Harvard, e sua reação foi de pura euforia. Ele quase não podia acreditar, pois de fato Harvard é muito conhecida por produzir elites sociais e acadêmicas, advogados, contadores e políticos, mas não era tão bom em produzir engenheiros. Na verdade, ela nem oferecia um programa de graduação em engenharia, e Morris estava determinado a ser engenheiro. Então, após o primeiro ano, ele transferiu-se para o MIT, e rapidamente concluiu seu bacharelado e em seguida seu mestrado em engenharia mecânica. Morris planejava continuar com o doutorado, mas encontrou um obstáculo inesperado. Ele falhou nos exames de qualificação. Portanto, sem poder continuar com seus estudos, Morris saiu em busca de um emprego de engenheiro. A indústria de semicondutores na época não se parecia nada com a de hoje. Embora os transistores já estivessem disponíveis, os circuitos integrados só foram concebidos no final da década de 1950, e o trabalho era feito com germânio, e não com silício. Mas Morris não sabia muito sobre isso, afinal ele era engenheiro mecânico e não elétrico. Mas mesmo assim, ele aceitou uma oferta da Sylvania Electric, que havia acabado de criar uma divisão de semicondutores. Morris trabalhou na Sylvania por 3 anos, mas percebeu que a equipe de vendas estava prometendo mais do que podia entregar, e que a equipe de produtos não estava cumprindo o prometido. E quando ouviu um gerente sênior dizer: "Não podemos fazer o que vendemos, e não podemos vender o que fazemos", Morris percebeu que era hora de seguir em frente. Ele já havia ouvido falar muito bem de uma empresa no Texas, a Texas Instruments, que na época era conhecida por fabricar calculadoras gráficas, mas que havia começado fabricando dispositivos para medir a atividade sísmica na exploração de petróleo. E essa vontade de alimentar o futuro da indústria levou a empresa para a computação e os semicondutores. Em 1958, Morris recebeu uma oferta para se juntar à empresa como supervisor de engenharia, com responsabilidade por uma linha de produção, e foi aqui que ele teve seu primeiro grande sucesso profissional. A linha de produção de Morris produzia chips para a IBM, e a IBM estava trabalhando em um produto revolucionário, o primeiro computador mainframe, que usava transistores ao invés de tubos de vácuo. E antecipando a demanda, a IBM terceirizou a produção de chips com a Texas Instruments, e nesse ponto, a carreira de Morris mudaria para sempre. A IBM produzia seus próprios microchips na época, porém a taxa de eficiência de produção de sua fábrica era cerca de 10%. Ou seja, a cada 10 chips fabricados, 9 eram defeituosos. E para a produção de semicondutores, que é um processo delicado e complexo, isso fica ainda pior, pois pequenos defeitos podem acumular-se em taxas de erros enormes. E quando Morris entrou na Texas Instruments, a taxa de eficiência de sua linha de produção era praticamente zero. Mas com o conhecimento adquirido ao longo dos 3 anos na Sylvania, e graças a seu próprio esforço, ele conseguiu melhorar a taxa de sua linha de produção, que saiu de praticamente zero para cerca de 20%. Isso foi um enorme avanço para a Texas Instruments, para a IBM e para Morris. Porém, inicialmente a IBM achou que Morris tinha tido sorte e enviou engenheiros para falar com ele. E esses engenheiros perceberam que de fato ele sabia o que estava fazendo. Em 1961,
Graças a esses feitos, Morris foi promovido a gerente de um departamento ainda maior de engenharia, onde trabalhava para desenvolvimento de transistores para a Germanium Technologies. E a Texas Instruments se ofereceu para pagar a Morris seu doutorado em Stanford. E alguns meses depois, quando retornou, Morris foi promovido a vice-presidente da divisão de semicondutores. Mesmo com todas essas conquistas, depois de alguns anos, a carreira de Morris estagnou. Ele foi transferido para outros departamentos da empresa, porém sem o mesmo sucesso. E finalmente, em 1983, após 25 anos de serviços prestados à Texas Instruments, ele foi obrigado a se demitir. Mas essa reviravolta na vida de Morris mudaria para sempre a indústria mais importante para a tecnologia no mundo. Após sair da Texas Instruments, Morris foi contratado como CEO da General Instruments. Porém foi uma passagem rápida, pois ele finalmente percebeu que seu lugar não era como CEO de nenhuma grande empresa. As aspirações dele, na verdade, eram muito maiores. Ele queria fundar a sua própria empresa. Morris estava com mais de 50 anos na época e estava financeiramente estável. E então, ele resolveu que era hora de arriscar. Quando trabalhava para a Texas Instruments, Morris viajou para Taiwan algumas vezes para se reunir com funcionários do governo e discutir a construção de uma fábrica. E lá ele fez algumas amizades. E uma delas foi Lee Kuo-ting, que era uma figura importante no desenvolvimento econômico de Taiwan. E Lee, em 1985, fez uma proposta ousada para Morris, a de fundar uma empresa de semicondutores em Taiwan. E Morris, depois de pensar muito, concluiu que Taiwan tinha muitas fraquezas, como por exemplo, desenvolvimento de produtos, design de circuitos integrados, vendas e marketing e propriedade intelectual. Mas Taiwan tinha uma vantagem competitiva na fabricação de wafers de semicondutores. Os wafers de semicondutores são um componente essencial da indústria de eletrônicos moderna e são utilizados na produção de uma ampla gama de dispositivos eletrônicos, incluindo smartphones, computadores e outros. E Morris então decidiu começar uma empresa que se encaixaria nas forças de Taiwan e evitaria suas fraquezas, uma Foundry Pure Play, que é uma empresa especializada em fornecer serviços de fabricação de semicondutores. Elas não projetam ou fabricam seus próprios semicondutores, mas permitem que empresas terceirizem suas necessidades de fabricação para um provedor especializado, que geralmente pode produzir semicondutores de maneira mais eficiente e rentável do que a empresa faria por conta própria. Mas havia um problema. Naquela época, não existia um mercado para que uma empresa assim existisse. Porém, Morris, com toda a sua experiência, acreditava que era possível. Ele lembrou que quando trabalhava na Texas Instruments, haviam muitos designers de circuitos integrados que queriam começar suas próprias empresas. Mas era impossível, pois nos anos 80, o investimento para iniciar uma empresa de semicondutores era de 50 a 100 milhões de dólares, só em custos de maquinários. E os investidores não acreditavam nessa ideia, exatamente por não existir um mercado ainda. Porém, Morris acreditava que a oportunidade estava exatamente aí, fornecer a esses designers uma fonte de chips de baixo custo. E ele acreditava, bem, na verdade ele tinha esperanças que um novo mercado surgiria. Então ele de fato acreditava nessa ideia e em seus 30 anos de experiência. E assim nasceu a ideia da TSMC. Mas as coisas não seriam tão fáceis para Morris. Após apresentar sua ideia para Lee, ele mesmo sem muita confiança concordou, porém disse que devido ao altíssimo custo para a criação de uma empresa dessas, Taiwan entraria somente com metade do investimento, e que Morris deveria conseguir a outra metade. E Morris rapidamente se apressou em apresentar a ideia para sua antiga empresa, a Texas Instruments, e também para a Intel. Mas essas empresas não tiveram a visão que ele teve, e não concordaram com o investimento. Então, já quase desistindo da ideia, Morris deu sua última cartada e apresentou a ideia para a Philips, que concordou em colocar 28% do capital e também compartilhou com Morris algumas tecnologias importantes usadas na época. O restante do capital foi conseguido através de alguns investidores locais de Taiwan, com incentivo do governo. E assim, Morris conseguiu metade dos 220 milhões de dólares que a TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, começaria sua jornada em 1987, com Morris Chang como fundador e CEO. Uma ideia ousada e visionária que transformou a TSMC na 10ª maior empresa do mundo, líder absoluta no fornecimento de processadores e outros componentes semicondutores para várias empresas de tecnologia, entre elas Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD e muitas outras. E com isso, a TSMC se tornou uma peça-chave na estratégia da defesa nacional de Taiwan.